E nesse último momento, na verdade, eu gostaria de trazer a vocês uma reflexão, numa exposição breve que eu gostaria de fazer, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 21 a 28, peço que vocês abram esse texto, pensando na questão da autoridade. Autoridade. Marcos, capítulo 1, versículo 21 a 28, eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, e o texto diz assim: Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado Jesus foi ensinar na sinagoga. E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cale-se e saia desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: Que é isso? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções por toda a região da Galileia. Amém. Senhor, que a palavra dos meus lábios e o meditar do nosso coração sejam aceitáveis a Ti. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Autoridade é algo que está em moda, porque, por exemplo, as mídias sociais funcionam muito na base da autoridade. Ou seja, quem você deve seguir, quem você deve escutar e, no final das contas, quem deve obedecer. Porque a autoridade é isso. É a prerrogativa de alguém sobre o outro de poder estabelecer norma, regra, ditar conduta. Os pais são autoridade porque dentro de casa são os pais que dão a palavra final. Os pastores são autoridade porque dentro da igreja são os pastores que governam e lideram o povo de Deus. Nas empresas, os presidentes são a autoridade porque eles que estabelecem o tom e o ritmo do passo que a empresa deve seguir. A vida, ela está intimamente ligada com o conceito de autoridade. E você vê as redes sociais porque você acha que alguém tem autoridade para falar sobre algum assunto. Muitos de vocês me seguem nas mídias sociais porque vocês acham que eu tenho autoridade. É uma opinião de vocês. Eu não sei se eu tenho tanta autoridade assim. Isso é muito importante porque determina algo que é muito importante para nós, seres humanos, que é a questão da referência. Ninguém anda sem referência. Ninguém anda sem parâmetros, sem algo para comparar. E Jesus, no primeiro evangelho que nós temos aqui, que é o evangelho de Marcos, no primeiro capítulo, aparece já num ritmo muito acelerado. Nós temos a introdução do Evangelho, logo no capítulo 9, Jesus está sendo batizado, no capítulo 12, Jesus é levado a ser tentado no deserto, no capítulo 14, Jesus está pregando que o tempo está cumprido, que o reino de Deus está próximo, no capítulo 16, Jesus chama no versículo 16, Jesus chama 4 dos seus discípulos, Simão, André, Tiago e João, e no 21, nós temos o relato do primeiro feito prodigioso de Jesus, que é um exorcismo. Mexer com o capeta ninguém gosta. E Jesus foi aquele que mexeu e fez isso, em primeiro lugar, como um sinal prodigioso. Se em João capítulo 2, o primeiro milagre de Jesus é retratado como a transformação da água em vinho, em Marcos é um exorcismo. E existe uma razão para que nós tenhamos esse exorcismo localizado como um primeiro grande milagre, porque exorcismo é um milagre também, no sentido de apresentar-nos
a autoridade que o Filho de Deus tem. Esse Filho de Deus que é narrado no primeiro versículo, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. É sobre esse Filho de Deus que Marcos quer narrar, e é sobre esse Filho de Deus que Marcos quer falar. E esse Filho de Deus que tem autoridade. Que autoridade é essa e o que isso tem a ver com teologia e com uma vida piedosa? Vamos seguir passo a passo pelo texto. O texto é curto, mas merece muito da nossa consideração, porque Jesus está em Cafarnaum, sua base, onde ele mora, na região da Galileia, muito próxima de Nazaré, na região noroeste do Mar da Galileia, muito próximo também de onde ele foi batizado no Rio Jordão, alguns quilômetros. E Jesus também é localizado temporalmente no sábado, quando ele vai ensinar na sinagoga. Veja que Jesus foi ensinar na sinagoga. O aspecto do ensino é um aspecto muito proeminente nesse texto, que é um aspecto também muito relacionado com o ofício maior do teólogo, que é ensinar. Como nós ensinamos? Nós devemos ensinar com Jesus, como Jesus, a mensagem de Jesus. E esse texto vai falar um pouquinho sobre isso. Jesus foi ensinar na sinagoga, e quando Jesus começou a ensinar na sinagoga em Cafarnaum, o texto diz no versículo 22 que a audiência ficou o quê? Maravilhada. Ficou impressionada com a qualidade do ensino de Jesus. O texto diz, maravilharam-se com a sua doutrina. Doutrina aqui quer dizer ensino. É o conteúdo daquilo que Jesus estava ensinando. Vemos Jesus na sinagoga ensinando em muitos momentos, mas nesse que Marcos pinta como o primeiro, Jesus causou uma comoção muito grande, porque nunca as pessoas tinham visto alguém ensinar daquela maneira. E o texto explica que esse maravilhamento era porque Jesus ensinava como alguém que tem autoridade, não como os escribas. Ou seja, nós temos um papel muito importante na autoridade que faz com que o ato do ensino seja legitimado. E o texto compara a autoridade que Jesus tinha com a autoridade que os escribas não tinham. Os escribas eram os profissionais da letra, aqueles que tinham a habilidade profissional de escrever, de copiar a lei, de ensinar o conteúdo da lei, eram os professores universitários daquela época. E como que o filho de um carpinteiro, jovem, porque Jesus tinha mais ou menos 30 anos de idade, ensina melhor do que os professores quase aposentando, no auge da sua sabedoria, recitando de cor e salteado a Bíblia hebraica. Como que isso pôde acontecer? Muitas vezes, nós nos deparamos nesse cenário, em que nós aprendemos para ensinar, mas ao ensinarmos, ao comunicarmos a verdade de Deus de forma fácil para a comunidade, nós nos deparamos em muitas dificuldades. Será que eu estou habilitado para essa finalidade? Será que eu consigo articular as ideias? Mas veja que o texto não lida com a autoridade de Jesus apenas no sentido de Jesus ter uma boa didática. A autoridade de Jesus não estava também no conteúdo do ensino de Jesus, porque sobre o conteúdo nós nem sabemos, porque o conteúdo daquilo que Jesus ensinou nem é citado aqui. Lucas vai falar disso no capítulo 4, versículo 31 e 37, mas aqui em Marcos nós não temos nenhuma ideia daquilo que Jesus ensinou naquele dia, só temos a ideia da reação das pessoas de maravilhamento quanto ao ensino com a autoridade de Jesus, comparado com o ensino sem autoridade dos professores usuais daquela época. Onde estava a grande diferença? Aí que vem o versículo 23. E logo
apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Já imaginou? No nosso meio, imagina, eu estou dando uma preleção aqui e um irmão fica endemoniado. Coisa mais agradável do mundo acontecer. Né? O que a gente faz? A gente escala os professores da escola Charles Spurgeon para pegar o endemoniado, colocar na salinha, manda brasa. Eu não vou parar minha preleção aqui não, e eu nem vou lá. Os professores que se encarreguem. Já imaginou que cena chocante? No meio da exposição da palavra de Deus, o Filho de Deus falando. Isso teve um impacto tão grande na vida das pessoas que aquela pessoa que estava possuída por um espírito imundo começou a ter essas reações provocadas por esse espírito que estava dominando a vida. O que temos a ver contigo, Jesus Nazareno? Aquele espírito imundo começou a falar, no sentido de: você veio tirar nossa paz aqui. Nós estávamos tão bem dominando as pessoas, inculcando nelas pensamentos errados. Agora vem você, o Santo de Deus, e quer bagunçar o coreto aqui? O espírito imundo ficou indignado. O povo ficou maravilhado e o espírito imundo ficou indignado com o que estava acontecendo. Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. A autoridade de Jesus não estava naquilo que ele estava ensinando. A autoridade de Jesus estava em quem ele era, na sua identidade. Porque o diabo também consegue dar aula de teologia. E eu tenho certeza que ele daria uma aula de teologia melhor do que todos nós aqui juntos. Porque o diabo sabe teologia. Saber teologia não te faz melhor do que ninguém. Agora, quem você é diante de Deus, é isso que no fim do dia Deus quer saber. Quem você é. O que te qualifica a estar aqui na frente não é a exuberância do seu conhecimento, é a certeza de quem você é diante de Deus. A identidade de Jesus era a fonte da sua autoridade. Quando os demônios viram Jesus, logo reconheceram que ele era o Santo de Deus. Mas Jesus não deu muito papo com o espírito imundo, não é? E Jesus faz algo muito curioso. O que o demônio e o que o espírito imundo estava dizendo era no sentido de dizer que Jesus era uma pessoa importante, certo? Você é o Santo de Deus. Então, se fosse eu deixava o diabo repetir isso mais umas 20 vezes para as pessoas acreditarem que eu tinha uma autoridade. Já pensou, um demônio manifesta aqui e o demônio... Lógico, é algo muito hipotético. O demônio começa a falar: esse Paulo é a pessoa, é homem de Deus, ele é o homem de Deus. Já pensou? Eu deixaria ele falar umas 15 vezes isso. Deixa falar, deixa Deus falar. Mas Jesus o repreende, dizendo: cale-se e saia desse homem. Cale-se e saia desse homem. Desconfiem quando alguém dá muita trela para o diabo falar. Porque basta um pio que o diabo dê para que Jesus estabeleça um comando. Saia, fique quieto. Então o espírito imundo, agitando violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. A cena mais horrorosa que as pessoas poderiam ter visto. O que isso tem a ver com a autoridade? A autoridade está relacionada com quem Jesus é, com a sua identidade. E a autoridade está relacionada com o poder de Jesus demonstrado por meio daquele exorcismo. Era o Filho de Deus naquele lugar.
Diferente realmente dos escribas que estavam ensinando, era o próprio Deus encarnado ensinando a sua própria palavra. E diante disso, não há forças do inferno que poderiam resistir ao poder de Jesus. Saia, e ele saiu. E eu não sei quantos de vocês já tiveram experiência com exorcismo, mas existem casos em que o bicho demora para sair, que é muito difícil. Mas não é o caso. O espírito imundo saiu, mas saiu fazendo barulho. Mostra para nós de forma icônica e visível e até audível, porque o texto diz que o espírito imundo saiu gritando, que Jesus não estava lidando com pouca coisa, que Jesus estava lidando com um poder consideravelmente grande, maior do que os seres humanos que estavam lá. Mas mesmo assim, diante do grande poder demonstrado por meio das reações desse espírito imundo, nós temos um poder ainda maior e pleno da vontade e da palavra de Jesus se estabelecendo. Cale-se e saia desse homem. Pode ter se debatido, pode ter chiado, mas o que ele fez? O texto diz, saiu dele. E o que acontece? Versículo 27, todos ficaram admirados. Todos ficaram admirados. Queridos, quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos ler com muito cuidadinho, porque nenhuma palavra é colocada aqui de forma aleatória. Veja, como que começa o versículo 22? E maravilharam-se com a sua doutrina, com seu ensino. Como que fica o versículo 27? Todos ficaram admirados. Nós estamos falando de um mesmo sentimento de maravilhamento. Um sentimento que se completa com a experiência das pessoas ficarem maravilhadas ao ouvirem o ensino de Jesus, mas também ficarem tão maravilhadas ao verem o poder de Jesus em ação. Queridos, tudo que é relacionado com Jesus não é mera verborragia teológica. Tudo que está relacionado com Jesus é palavra e é poder. Porque o Evangelho de Deus é o seu poder para a salvação. Deus estabelece a sua vontade, muitas vezes de forma visível, de forma que nós podemos contemplar aquilo que Ele está fazendo e reconhecer a sua autoridade e a sua grandeza e ficarmos maravilhados. A teologia que não nos leva ao maravilhamento é uma teologia fajuta. A teologia que não te faz suspirar por Jesus. A teologia que não te coloca de joelho em adoração é teologia do demônio. E a teologia do demônio não precisa vir falando e exaltando sobre Satanás. Simplesmente quando subtraídas de poucas coisas daquilo que é a verdade, essa mensagem já pode se configurar em algo totalmente inválido e demoníaco. Todos se admiraram a ponto de perguntar entre si, que é isso? Você viu o que está acontecendo? A irmãzinha cutuca a outra, você viu? Olha, que é isso? Uma nova doutrina, um novo ensino. É outra palavra repetida aqui, porque olha, versículo 22, e maravilharam-se com a sua doutrina. E agora no versículo 27, que é isso? Uma nova doutrina, o pessoal falando isso de forma admirada. Um novo ensino. Mas que ensino era esse? O novo ensino de Jesus, diferente do ensino dos fariseus. É um ensino, é uma doutrina com autoridade. O pessoal fala, com autoridade, ele ordena aos espíritos imundos
e eles lhe obedecem. O que isso tem a ver conosco? Teólogos, aprendizes, pastores. Tem a ver também com aquilo que nós fazemos em nome de Jesus. Porque o nosso chamado também é estarmos aqui fazendo a mesma coisa que Jesus fez há 2000 anos atrás na sinagoga em Cafarnaum. É de nós, no lugar de Cristo, pregarmos o Evangelho. Ensinarmos sobre o ensino verdadeiro, sobre a sã doutrina. Mas a sã doutrina não é apenas uma mensagem bonita. Não é apenas conceitos amarrados de forma filosoficamente coerente. Não é só exercício de retórica. Paulo, falando aos coríntios, diz o quê? Que a mensagem que ele tem a dizer, que o evangelho que ele tem a pregar, não foi pregado por retórica humana, mas no poder de Deus. A teologia, meus irmãos, é isso que o texto nos apresenta hoje acontecendo em nosso cotidiano. Isso acontecendo nas nossas salas de aula. Isso acontecendo nos bancos da nossa igreja durante os estudos da escola bíblica dominical. É isso acontecendo durante o culto onde a santa palavra de Deus é proclamada. Pode ser que o demônio não se manifeste, mas se manifesta a sua mentira, a sua concupiscência, o seu pecado, e tudo isso é colocado e exposto à luz do dia e diante de Deus, para que esse poder de Deus, que se manifesta por meio do ensino de Jesus, na autoridade do Filho de Deus, possa ter um efeito em sua vida, de transformação, de cura, para que no final você olhe para Jesus de volta com um olhar admirado e a um olhar de adoração. Que é isso, uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Meus queridos, a verdadeira piedade está em nos submetermos à autoridade do Filho de Deus. Porque o espírito imundo se submeteu. E se o espírito imundo se submeteu, quem somos nós para não nos submetermos? A piedade na teologia também se reflete na forma como nós imitamos a Jesus. Não pregando com base na nossa autoridade, porque nós não temos autoridade nenhuma. Eu não tenho autoridade nenhuma. Os professores, os pastores aqui presentes, não têm autoridade nenhuma. Aquilo que nós temos é a autoridade que o Filho de Deus concede e outorga ao seu povo. Quando Jesus disse, ide por todas as nações, fazei discípulos e batizai, Jesus estava conferindo o quê? A sua autoridade à sua igreja, porque antes Jesus fala o quê? Toda a autoridade me foi dada. Por isso, vão. Eu não estou pregando aqui em meu nome. Eu estou pregando aqui em nome, ou seja, na autoridade do Filho de Deus, que se faz presente aqui e agora por meio da sua palavra. Isso nos faz humildes. Isso nos faz exercer o nosso ministério com temor. Isso nos faz viver de forma piedosa. Isso nos faz estudar de forma piedosa. Isso nos faz ensinar de forma piedosa, porque nós sabemos que a nossa boca, o nosso cérebro e o nosso coração são apenas instrumentos. Porque de quem é a palavra?
a palavra de Jesus, o ensino é dele. De quem é a autoridade? A autoridade é de Jesus. E o poder que opera por meio disso é de quem? De Jesus também. Nós somos apenas instrumento. No dia que a gente entender isso, nós vamos parar de sermos orgulhosos. De acharmos que com a pouca teologia que nós sabemos, nós podemos mudar o mundo. Não é a nossa teologia que muda o mundo. O que muda o mundo é o Evangelho, na sua simplicidade, mas também no seu poder. O poder do Evangelho, que é visto todos os dias, nesses 2000 anos de cristianismo. O poder do Evangelho que será visto até onde for, enquanto Jesus não voltar. Diante dessa autoridade que é de Jesus, o que nós podemos fazer é simplesmente olhar para ele e ficar admirado com o que ele faz. Todos nós somos teólogos. Todos nós articulamos informações a respeito de Deus. E na simplicidade daquilo que nós falamos para outros sobre o Evangelho, quantas vezes você já não viu a mão de Deus agir? Você não precisou citar aqui o Spurgeon. Você não precisou citar as nossas confissões e os nossos credos. Você só disse para alguém que Jesus havia morrido por ele e que ele precisava se arrepender. E o que o Espírito Santo fez? O converteu. Isso é o poder de Deus. Porque não há conversão se não for pela intervenção do Espírito Santo. Ninguém pode chamar a Deus de Pai se não for pelo Espírito Santo. Ninguém pode olhar para o Filho crucificado e encontrar nele a salvação se não for pelo poder do Espírito Santo manifesto por meio da sua palavra. Nós todos somos instrumentos disso. Jesus, ele deu seu cartão de visita, mostrando quem ele era, nesse primeiro grande prodígio que Marcos nos narra. Enfrentando o inimigo das nossas almas, o nosso pior opositor, enfrentando de frente o mal e deixando todos que estavam lá maravilhados. A teologia que é feita e pensada com o centro em Jesus faz com que a nossa reação seja sempre de surpresa, de maravilhamento, de admiração. A minha oração, meus irmãos, é que você não perca isso nunca. É que você sempre olhe para as Escrituras com os olhos impressionados com aquilo que Jesus fez e continua fazendo hoje. Que você fique admirado como Deus usa pessoas humildes para proclamar a grandeza da sua obra, de como por meio da nossa instrumentalidade tão falha, Deus faz tantas coisas. Você está aqui ouvindo essa palavra já é a ação de Deus e o poder de Deus sobre a sua vida. E Deus quer se manifestar cada vez mais por nós. Veja que o texto encerra no versículo 28 dizendo: e a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções por toda a região da Galileia. Como é que a fama de Jesus foi aumentada? Por causa desses que ficaram admirados e começaram a mandar zap, né? Na família. Você viu? Olha, eu filmei Jesus, né? Eu filmei o exorcismo, olha só. Se fosse hoje, seria assim, né? Todo mundo estaria com o celular assim, né? Sairia até no Jornal Nacional e no Edir Macedo. E a fama de Jesus ia se espalhando, A fama de Jesus estava se espalhando por meio do testemunho das pessoas que, admiradas, não conseguiam deixar isso só para dentro de si.
Quando nós somos atingidos pelo Evangelho, nós não conseguimos ficar calados, nós temos que proclamar a grandeza desse Jesus que veio para libertar os cativos. Se você guarda só para você, é porque é um negócio tão pequeno, tão irrelevante, que só serve para você, e olhe lá. Esse é o poder de Deus, que nos impacta e abre a nossa boca para proclamar com ousadia. Nós não estamos aqui para fazer a fama da escola Charles Spurgeon, nem a fama da Igreja Batista do Calvário, nem a fama de pessoas. Nós estamos aqui para que a fama de Jesus chegue até os confins da terra, para tornar Jesus mais famoso. É isso que nós estamos fazendo aqui. A teologia é instrumento para isso, não é para você ficar famoso, não é para o seu ego ser engrandecido, é para você diminuir, para Jesus ficar mais visível. Pense nesse texto, nos desafios desse texto. O que Deus quer fazer em nós? Deus quer que nós contemplemos a autoridade do ensino de Jesus, que não é apenas palavras jogadas ao vento, mas é o poder de Deus em ação, na transformação de pessoas, na restauração de famílias. E não só em nós, mas Deus quer fazer uma obra por meio de nós. O que Deus quer fazer por meio de nós? Nos usar na autoridade do Filho para que essa transformação e essa manifestação de poder possa chegar até os confins da terra. E aí, o ponto final da história será dado e Cristo retornará triunfantemente. Não é à toa que Pedro diz que nós devemos lutar para apressar a vinda de Jesus. Como que a gente apressa a vinda de Jesus? Pregando o Evangelho, na autoridade do Filho, falando de Jesus, ensinando teologia com piedade, vivendo essa realidade, porque assim os dias serão cumpridos e uma nova realidade virá. Realidade é essa que nós sonhamos alcançar, mas que um dia se transformará na realidade única. Queridos irmãos, que Deus abençoe o nosso coração e que nós possamos descansar, nos maravilhar, mas também proclamar na autoridade de Jesus, o Nazareno. Senhor nosso Deus, muito obrigado. Não há nada de nosso, não há nada para nós, mas tudo é em função do teu bendito nome e da obra do Senhor. Que nós possamos curvar a nossa cabeça em admiração, em maravilhamento, e sempre dar espaço para que o Senhor brilhe acima das nossas preferências, acima das nossas opiniões. Por favor, Senhor, nós não queremos atrapalhar aquilo que o Senhor tem para fazer. Nós queremos ser apenas boas ferramentas para que a tua fama cresça ainda mais, até que chegue um dia em que o Senhor voltará e restaurará todas as coisas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.